Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Diário Quaresmal, o 22º vídeo desse diário. E hoje eu vou falar de uma coisa muito séria, um assunto que às vezes a gente não trata com a devida importância que ele tem, que é o purgatório, né? Falar um pouco do purgatório, talvez eu faça uns 2 ou 3 vídeos para falar de todo o conteúdo. Mas o purgatório ocupa um lugar importante na nossa religião. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a Igreja de Deus, a Igreja Santa de Deus, ela é composta de 3 partes, né? A primeira é a Igreja militante, somos nós vivos que estamos militando, lutando contra o mal, estamos vivendo essa passagem aqui nessa vida. A Igreja triunfante é a segunda, que são os santos que já estão na glória com Deus, é a Virgem Maria. E a terceira é a Igreja padecente ou purgatório. Então, todas essas 3 constituem o corpo místico de Jesus. Então não tem como separar Jesus nessas 3 realidades: a Igreja militante, a Igreja triunfante e a Igreja padecente ou purgatório, né? As 3 igrejas irmãs têm incessantes relações entre si, uma contínua comunicação, a qual chamamos de comunhão dos santos. Olha só, então essas 3 estão interligadas, né? E estão em comunicação sempre, que é a comunhão dos santos. Preces, sacrifícios, sufrágios pelos falecidos formam uma parte do culto cristão. Ou seja, faz parte da nossa vida como cristãos rezar pelos falecidos e principalmente por aqueles que estão no purgatório. Para ser perfeita, a devoção às almas do purgatório deve ser animada por espírito tanto de temor quanto confiança. Por quê? Porque a santidade de Deus com a sua justiça e a infinita misericórdia de Deus com a confiança sem limites, né? Essas duas se complementam. Deus é justo e Deus é misericordioso. Estamos vivendo um tempo da misericórdia. Quando morremos ou quando Jesus vier, nós estaremos vivendo o tempo da justiça. Então, é preciso a gente ter bem claro, bem firme essas 2 convicções. Deus é a própria santidade. Deus é a santidade, né? Quando a iniquidade se manifesta nas criaturas, a santidade de Deus exige expiação. E quando essa expiação é feita em todo o rigor da justiça, é terrível. Gente, a gente precisa pensar muito bem antes de pecar, porque qualquer pecado, por menor que seja, é uma afronta à santidade de Deus, à infinita santidade de Deus. Então, a sua justiça também será terrível contra nós. Então, nós vivemos esse tempo de misericórdia, nós podemos nos confessar, podemos fazer penitências, mas depois que nós morremos, nós viveremos o tempo da justiça, a qual nós enfrentaremos a terrível justiça de Deus. Guardemo-nos, entretanto, do temor excessivo e não percamos a confiança. Se a gente ficar vivendo muito também no temor excessivo, com medo do inferno, medo dos sofrimentos do purgatório, a gente não vive a confiança em Deus e a gente vai estar pecando do mesmo jeito. Porque quando a gente não confia na misericórdia de Deus, que é tão infinita quanto a sua justiça, né? Quando a gente não confia nessa misericórdia, a gente vai estar pecando da mesma maneira. Então, sem temor excessivo, mas precisamos ter a devida consciência, né? E não percamos a confiança. A confiança também é importante, tanto quanto o temor. O temor e a confiança precisam estar em equilíbrio. Da mesma maneira que a misericórdia e a justiça de Deus são infinitas. O purgatório não é propriamente um lugar
não é um estado intermediário entre céu e inferno, né? Na verdade, o purgatório é a condição das almas no momento da morte. É uma condição em que a pessoa estava em estado de graça, porém ela não expiou completamente as suas faltas, ou não atingiu o grau de pureza necessário para gozar a vida em Deus. A gente sabe que Deus, como eu acabei de falar, Ele é a própria santidade. Então, nós, sem estarmos no grau de santidade e pureza necessário, não podemos conviver com Ele, né? Purgatório não é um estado transitório que termina numa vida de felicidade sem fim. Não é uma prova a qual o mérito possa ser ganho ou perdido, mas um estado de reparação e de expiação. Ou seja, a gente não vai para o purgatório para conquistar alguma coisa, e sim para expiar os pecados que a gente tem, as manchas que o pecado tem. Inclusive, convido você a visualizar o vídeo que vai aparecer no link aí, relativo às indulgências, que a Tati fala muito bem, relativo a essa mancha que o pecado deixa na gente. Por isso que as almas acabam merecendo o purgatório, né? A alma chegou a termo de sua carreira terrena. Essa vida foi um tempo de prova, um tempo de mérito para a alma, um tempo de misericórdia da parte de Deus. Uma vez expirado esse tempo, nada mais resta senão a justiça esperada de Deus, como eu falei. Estamos vivendo um tempo de misericórdia, e virá a justiça de Deus. Enquanto a alma não pode nem ganhar nem perder mérito. Isso é interessante. Hoje você pode conquistar méritos, você pode perder também, né, os méritos. Porém, quando nós vimos para esse estado do purgatório, nós não podemos ganhar nem perder, né? Permanece da mesma forma que nós nos encontramos na morte, né? E uma vez que esta a encontrou em estado de graça santificante, ela está certa de nunca perder esse feliz estado e chegar à eterna posse de Deus. Ou seja, uma vez que mesmo que nós tenhamos a mancha do pecado em nós ainda, mas estivermos em estado de graça santificante, nós temos garantido habitar o paraíso, mesmo que demore muito no purgatório. No entanto, uma vez que ela está carregada com débitos de punição temporal, deve satisfazer a divina justiça, sofrendo a punição em todo o seu rigor. É isso aí. Se ela se ficaram as marcas temporais, né? Como você vai ver lá no vídeo das indulgências, aí a gente precisa pagar, satisfazer a justiça divina, sofrendo a punição em todo o seu rigor, o terror da justiça divina. Nesse sentido, a Igreja propõe duas verdades claramente definidas como dogmas de fé. Primeira, que existe um purgatório. Isso é dogma da Igreja, isso não se discute, existe. Então você católico que diz que não acredita no purgatório, você está cometendo um grande erro e um grande pecado. E segundo, as almas que nele estão, podendo ser assistidas pelos sufrágios dos fiéis, especialmente pelo santo sacrifício da missa. Ou seja, todos nós podemos interceder, rezar pelas penas temporais aí dos nossos irmãos que estão no purgatório. Nós podemos rezar pelas almas do purgatório, oferecendo principalmente a missa. Se você gostou desse vídeo, clica em curtir. Você pode também se inscrever no nosso canal do YouTube. Você pode curtir a nossa página no Facebook, deixar suas críticas, comentários, deixar aí seus elogios. Nos próximos dias aí eu devo falar um pouquinho mais
sobre o purgatório e como que a gente pode rezar, o que nós podemos fazer pelas almas do purgatório, nós, a Igreja Militante. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.